Hoje eu vou mostrar para você algumas jogadas a partir do saque para quem joga com pino longo. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Se você joga no estilo pino alto, mesmo que for caneteiro ou clássico, você pode fazer essa jogada. Clássico geralmente ele usa pino alto aqui no back e lisa aqui no fore. Você pode fazer o conjunto da maneira que você quiser, mas eu vou falar daqui, a maioria dos jogadores jogam dessa maneira, né? Se ele joga no estilo clássico, pino alto é desse lado aqui e lisa aqui, e quem joga caneta geralmente usa o pino alto aqui na frente. Alguns jogadores usam alguma borracha lisa aqui para que possa fazer outros tipos de jogadas, mas hoje o foco não é esse, são jogadas a partir do saque. Vamos simular que o jogador ele joga caneta dessa forma aqui, com o pino alto aqui e o clássico lisa na direita e pino alto no back. O primeiro treinamento é você sacar para baixo. Geralmente quando você saca para baixo, o adversário ele faz o que? Ele cozinha essa bola, dependendo do nível técnico também do jogador. Se o jogador ele tiver um pouco mais de idade, mesmo que você sacar para baixo comprido aí no back, se ele for destro, ele volta com uma cozinhada aqui. Se ele for um jogador de alto rendimento, você pode levar um drive, já muda um pouco o foco, aí você é obrigado a sacar um pouco mais curto. Mas vamos supor que o adversário ele cozinha essa bola, mesmo que você sacar comprido ou curto, então você vai entrar com o quê? Você vai entrar com push. Por quê? Porque o jogador de pino alto, ele tem muita facilidade de bater essas bolas que vêm para baixo. Ou seja, você sacou para baixo de back ou sacou para baixo de forehand. Se o adversário cozinhar para você, você entra com facilidade com push aqui, tanto no back como no forehand aqui. Só é importante você tomar alguns cuidados, né? Que o push do pino alto, você não pode usar muito punho. Se você usar muito punho, pouca coisa que você errar o ângulo aqui, a bola vai para cá, vai para lá. Então, quando você usa o push tanto no back como no fore, é importante que você travar o punho, não usar muito o punho aqui e levar o movimento reto, o mais reto possível, mas você consegue bater na bola, você consegue atacar na bola. O jogador de pino alto, ele não só defende, ele ataca sim. Dependendo da bola que vem, ele consegue atacar. As bolas que ele consegue atacar, teoricamente, são as bolas para baixo. Toda bola para baixo, o pino alto consegue bater com mais facilidade. Então você saca para baixo em qualquer lugar da mesa, curto ou comprido no back para baixo, e pede para o seu parceiro cozinhar essa bola, aí você entra com um push. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui embaixo em valeu e contribua com o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário, onde o seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade nas respostas para quem está contribuindo com o canal. Outra jogada você pode sacar curto aí na direita, curto para baixo, pede para o adversário cozinhar a bola em algum lugar e você tenta travar ele no back aí. Você sacou curto na direita, pede para ele cozinhar em qualquer lugar, você pega ela de bate pronto, porque o push você consegue bater essa bola para baixo, e também é necessário que você pegue ela de bate pronto, tanto no back como no fore, porque você consegue devolver a bola mais rápido para o adversário, você pode pegar ele de surpresa, você pode travar ele aí no back, e depois você continua a jogada normal.
Você também pode usar uma jogada que é um saque comprido na direita. Você corre um certo risco porque você vai levar um drive, né? Se o adversário for driveiro, for atacante, de vez em quando nós usamos essa jogada. Você saca comprido na direita do adversário, de back ou de forehand, né? É importante que você saque bem, né? Bem direcionado. Se você conseguir dar uma finta, também é melhor, e bem rápido também, porque você corre esse risco de tomar uma pancada muito forte. Mas se você não tomar uma pancada muito forte, você consegue bloquear essa bola. Toda bola que vem para cima, o pino alto ele devolve com efeito para baixo, porque o efeito inverte. Então a bola veio para cima, o jogador pino alto bloqueia essa bola no back do adversário, forçando uma cozinhada dele. Ele cozinhando essa bola, aí o jogador de pino alto ele vai para o ataque. Toda bola para baixo, o pino alto pode usar o ataque. E lembrando que toda bola para baixo, você pega de bate pronto e bate na bola sem usar muito o punho. Ok? Então essa seria mais uma jogada que você poderia usar aí jogando com pino alto. A última jogada aqui, inclusive essa jogada engana muita gente, né? Porque muita gente acha que toda bola do pino alto ela vem em zigue-zague. Tem algumas bolas que o jogador de pino alto ele devolve com zigue-zague. Não é porque ele quer devolver em zigue-zague que ele consegue devolver em zigue-zague. O jogador só consegue devolver em zigue-zague dependendo da bola que vem. Quais bolas que fazem zigue-zague? Toda bola que vem com efeito lateral ou invertido. Todos os efeitos laterais assim, o jogador de pino alto consegue devolver em zigue-zague. Às vezes é zigue-zague para baixo, às vezes é zigue-zague para cima. Quando que volta o zigue-zague para baixo ou para cima? Depende do que o adversário fizer. Vamos supor que eu saquei um saque lateral para baixo ou um invertido para baixo, ou seja, que a bola vire para cá e a bola que vire para lá, que nós chamamos de lateral ou invertido para baixo. Você obriga o adversário a cozinhar e ele para cozinhar essa bola ele precisa de uma técnica, ele não pode cozinhar normal, porque se ele cozinhar normal, a bola vai para a direita ou para a esquerda. Então existe uma técnica para você entrar nessa recepção, né? No caso de lateral, o adversário vai ter que entrar um pouco assim, com efeito lateral para baixo, cozinhando, ou se for invertido, ele vai entrar desse jeito aqui. Se for clássico, ele vai entrar assim, com efeito lateral, a bola virando um pouco para cá. Então, como está com efeito lateral para baixo, nesse caso, o pino alto, quando ele der o push, como está para baixo, ele consegue dar o push, ele vai dar o push, só que a bola vai em zigue-zague, pelo fato da bola estar com efeito lateral. Aí a bola volta em zigue-zague, só que como é push, como a bola está para baixo e ele está dando um push, a bola volta em zigue-zague com efeito para cima. Você pode ficar com um pouco de medo pelo fato da bola vir em zigue-zague, mas lembre-se que a bola está com efeito para cima. E aí você consegue devolver essa bola sem problema jogando com um pino alto. Mas a jogada do pino alto, do jogador pino alto, ele pode fazer esse tipo de jogada também para tentar dificultar mais o adversário, fazer com que o adversário tenha mais medo. Porque a maioria dos jogadores não sabe que tipo de efeito está voltando. Está voltando em zigue-zague, não sabe se é para cima ou para baixo. Então é
recomendo sim que o jogador de pino alto saque com bastante efeitos laterais para baixo, forçando uma cozinhada do parceiro, do adversário, para que ele entre com esse push e devolva em zigue-zague aí.